O objetivo dessa aula é determinar o momento que cada uma destas forças fazem com respeito a um ponto. Nesse exemplo de ilustração, nós temos 3 forças atuando. Uma de 20 newtons, que nós vamos chamá-la de força 1, F1. Uma de 15 newtons, vamos chamá-la de força 2. E finalmente, uma força de 10 newtons, que nós vamos chamá-la de F3. Calcularemos o momento que cada uma destas forças fazem com respeito ao ponto O, localizado aqui nesse ponto da estrutura, representada mecanicamente por essa barra. Aqui nós temos as distâncias, com a qual nós podemos determinar a distância de cada uma das forças com respeito ao ponto de interesse, o ponto O. Então, sabemos que o momento de uma força com respeito a um ponto é igual à magnitude da força vezes a distância dessa força ao ponto em que anelamos calcular o momento. A unidade de força é newton, a unidade de distância pelo sistema internacional, metros. Então, a unidade de momento é newton vezes metro. Então, a força 1 vai realizar o momento 1, que é igual ao produto da força 1 vezes a distância 1, né? Força e distância a 90 graus entre si. Nesse primeiro caso, nós temos a força de 20 newtons. Então, o nosso momento 1 é igual a 20 vezes a distância de F1 até o ponto O. Então, neste caso, 1 metro. Logo, o momento é de 20 newton vezes metro. Para o momento 2, força 2 vezes distância 2. A força 2, esta aqui, tem magnitude de 15 newtons. E a distância dela até o ponto O a 90 graus, não é? Aqui tem 90 graus, é de 1 mais 1, 2 metros. Logo, o momento é de 30 newton vezes metro. Para o momento 3, nós precisamos determinar a distância a 90 graus. Então, fizemos aqui a projeção da linha de ação da força e a distância a 90 graus, aqui fora de escala, seria esta distância, desde este ponto até o ponto O. Esta aqui seria a distância D3. Apesar de possível determinar a distância D3 e multiplicá-la por 10 newtons,
a fim de determinar o momento 3, nós tentaremos uma abordagem alternativa por meio da decomposição da força de 10 newtons. Ou seja, nós vamos trabalhar aqui com o componente horizontal e o componente vertical, não é? Horizontal e vertical dessa força de 10 newtons. Podemos ver que aqui nós temos um ângulo dado de 50 graus. Este componente aqui, ele está adjacente ao ângulo de 50 graus. Se ele é adjacente, nós vamos encontrar o componente pelo cosseno do ângulo. 10 cosseno de 50 graus. Este componente, ele é oposto ao ângulo. Logo, a sua magnitude é de 10 seno de 50 graus. Feito isso, podemos determinar o momento da força de 10 newtons a partir dos componentes. Agora, notem que o componente de 10 cosseno de 50, a linha de ação desse componente passa pelo ponto O. Se passa pelo ponto, não há ou não existe tendência à rotação. Logo, o momento é nulo. Assim, apenas 10 seno de 50 produz momento com respeito ao ponto O. Assim, o momento 3 será igual a 10 seno de 50 graus, 10 seno de 50 graus, a magnitude do componente, vezes a distância dele, né, a 90 graus, aqui nós temos 90 graus, até o ponto O, 1, 2, 3 metros. Né? Então, aqui nós vamos ter 30 seno de 50 graus. Logo, o momento 3 é igual a... Então, nós temos seno de 50, que multiplica 30. 22,98 newton-metros. Newton vezes metro. 22,98 newton vezes metro. Assim, nós temos, portanto, o momento, né, que cada uma das forças faz com respeito ao ponto O. Também podemos determinar o momento resultante dessas forças. Para isso, seria interessante convencionarmos os sinais. Ou seja, se o giro é horário, negativo, se o giro é anti-horário, negativo. Então, se fixarmos aqui a estrutura no ponto O, nós podemos visualizar que essa força de 20 newtons de cima para baixo produz um giro horário. Produz um giro horário. Logo, ela é negativa pela convenção de sinais. O 15, ao contrário, produz um giro anti-horário, positivo por nossa convenção de sinais. Finalmente, 10 seno de 50 produz um giro horário, então negativo em nossa convenção de sinais. Assim, o momento O seria o momento no ponto O devido ao conjunto das forças que atua, é igual ao somatório dos momentos. Aqui, somatório do momento 1, 2 e 3.
Isso significa que nós teremos menos 20 mais 30 menos 22,98. O momento em O, portanto, é de 20 negativo, 30 positivo, 22,98 negativo. Somando-os, menos 12,98 newton vezes metro. Sendo que o sinal negativo representa o giro horário. Representa o giro horário. Esse seria o momento desse conjunto de forças atuando no ponto O. O momento de cada uma das forças e o momento do conjunto de forças. O resultante dos momentos, portanto. Grato.